Tem muita gente que está acompanhando aqui no episódio que são empresários que estão pensando em franquear. Tem Ótimo. muita gente que está acompanhando aqui no episódio que são pessoas já franqueadas. Uhum. Tem muita gente aqui também que tem empresa convencional e quer crescer, quer expandir. É isso aí, né? é isso aí. E quando a gente fala em franquia, não é o modelo tradicional apenas, é você repetir processos com excelência, né, e tudo mais. Isso aí. Mas qual dica prática, baseada nessa primeira parte aí que você explicou e compartilhou da sua história, qual a dica prática que você dá para o empresário que quer expandir seus negócios? Por exemplo, como que ele estrutura, ele forma dentro da empresa dele ou ele contrata uma empresa para ajudar? Quando alguém formata a franquia, ele obrigatoriamente tem que fazer um manual? Uma dúvida que eu recebo. O que a lei fala? E quem é que treina? Ele terceiriza ou ele faz ele sozinho? Eu sei que tem franquias de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo lá na Samsung. Quando a gente fez, não foi franquia, mas foi um modelo de franquia fechado, né? Praticamente. Ali eu usei vocês para poder criar os manuais, eu usei vocês para poder fazer os primeiros treinamentos, mas depois de um período foi desmamando e eu fui criando meu time tocou o treinamento até hoje. Isso aí, né? isso aí. Mas para o cara que é um franqueado menor, talvez, não sei se isso é algo complicado, não sei. Qual é a sua dica para o cara que quer expandir seu negócio ou por franquia ou por unidades próprias e ele quer garantir que o treinamento seja feito? Demar, a primeira coisa, eu acho interessante conversar com vocês, principalmente por o tema que está aqui, expansão. A primeira coisa, você tem que entender onde você quer chegar. Boa. Não existe ventos favoráveis para aqueles que não têm rumo. Legal. Se você não tem direção, acabou. Você quer chegar aonde? Eu quero crescer, tá? Mas e o tempo também que você quer, né? Você quer crescer em quanto tempo? Isso aí. Porque junto com isso, tem uma outra coisa que eu acho interessante, que fala o seguinte: você já precisa ter atitude e comportamento de grande. Boa. Não é quando você for grande que você vai fazer isso. Não, no começo. Você já tem que ter esse comportamento. Quem falava isso Não, sou animal. Foi Gostei. o presidente da IBM que falou isso. Gostei, adorei isso. Sabe? Então, o teu comportamento já tem que ser de grande. Depois, você entendendo para onde você quer ir, você desenhou, você começa a entender o que você vai precisar para chegar. Né? Você vai precisar de que passos que você vai ter que dar para chegar até lá. E paralelo com isso, é com quem que você vai contar, o que você precisa de estrutura e para fazer o quê. E aí que começa a entrar o processo. Por quê? Cada pessoa, você fez a colocação que nós colaboramos com você no início e depois você com a sua equipe foi embora, tá certo? Sim. Por quê? Porque o processo estava desenhado, estava claro o que todo mundo tinha que fazer, estava claro as funções que você tem. Então o processo ele dava isso. Olha, eu preciso de um consultor. Quando eu tiver 10 lojas, eu preciso de um cara visitando. Eu preciso treinar vendas, eu preciso treinar um supervisor, eu preciso ter padrão de qualidade da loja, eu preciso ter indicadores. Tudo isso foi construído. Então, muitas vezes, a pessoa contrata a empresa para fazer isso, depois ela segue, ela monta a estrutura dela. Porque no início, não adianta ela colocar pessoas dentro, porque muitas vezes vai sair mais caro. Porque a pessoa vai estar tão envolvida com o dia a dia que não vai fazer o processo. Sabe? Ela vai fazer o processo pensando na competência dela, porque muitas vezes o que a gente acaba desenhando é processo para a pessoa que está trabalhando lá. Você é verdade? Então eu tenho um funcionário que não fala inglês, então eu não posso criar uma linha de atendimento internacional. Por quê? Porque o meu funcionário não fala inglês, mas sua empresa vai precisar ter isso? Vai. O teu funcionário vai colocar isso? Não, porque ele não fala. Questão de visão, né? Questão de visão, já pensar como gente grande. Pensar como gente grande, desenhar para onde você quer ir, desenhar o caminho que você tem que percorrer e percorrer esse caminho em quanto tempo você quer.